Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No nosso último vídeo, nós vimos que o Império Romano, por volta do ano 400, era uma máquina complexa, estável, mas também brutalmente violenta e injusta. Vimos que o poder real não estava necessariamente nas leis, mas nas redes de patronagem, e que o espetáculo da violência do Coliseu era uma ferramenta de governo tão importante quanto os impostos. Hoje, vamos continuar a nossa autópsia do poder romano. Vamos abrir o capô dessa máquina e olhar para suas engrenagens, a burocracia, os políticos e uma instituição muito estranha e poderosa, o Senado. Como um império tão vasto era governado por um número ridiculamente de pequenos funcionários, que na maioria das vezes eram amadores? Essa é a pergunta que vamos responder. Então, preparem-se para conhecer os verdadeiros donos do poder de Roma. Nós paramos na figura do imperador. Em teoria, era um autocrata absoluto. Na prática, muitas vezes não passava de um fantoche nas mãos de generais ou simplesmente um cara sobrecarregado de trabalho e com informações muito ruins. Se o imperador não era garantia da estabilidade e os altos funcionários eram aristocratas que passavam mais tempo em suas casas de campo do que governando, quem então mantinha Roma funcionando? A resposta está na própria burocracia. Eram os milhares de funcionários de nível médio e baixo, os funcionários de carreira, que davam estabilidade ao sistema. Eles eram a memória viva do Estado. E eles tinham uma lealdade feroz, não ao imperador do momento, mas ao seu departamento. Um escritor da época, chamado João Lido, era um desses burocratas. Ele trabalhava na prefeitura pretoriana do Oriente, um superministério da época. E nos seus escritos, ele fala do seu departamento com uma paixão, um orgulho que beira o fanatismo. Para ele, a história do Império Romano era a história do seu escritório. Ele traçava a origem do seu cargo até Rômulo, o fundador de Roma. Isso é, claro, um absurdo completo, mas mostra o poder dessa identidade institucional. Era essa cultura departamental com suas tradições, rivalidades e rituais que garantia que a coleta de impostos, a administração da justiça e o envio de ordens continuassem, não importa quem estivesse sentado no trono. Mudar essa máquina era quase impossível. E quem eram os homens que chegavam ao topo deste maquinário? Vejamos um exemplo espetacular. Petrônio Máximo. Esse sujeito teve uma carreira de fazer inveja a qualquer político. Ele veio de uma das famílias mais ricas e antigas de Roma. Com 20 anos, já era um dos chefes do Tesouro Imperial. Aos 24, prefeito de Roma. Pensem, o prefeito da maior cidade do mundo. Depois, ele virou uma espécie de primeiro-ministro da Itália. Ganhou títulos honoríficos e, no final da vida, realizou o seu sonho máximo. Tornou-se imperador. Durou 2 meses. E ele foi morto pela multidão. Mas o que importa é a trajetória. A carreira dele nos mostra como funcionava a elite. Não era um trabalho das 9 às 5. Petrônio Máximo passou décadas no centro do poder. Mas talvez só 1/3 deste tempo em um cargo oficial. No resto do tempo, ele era um power broker, um articulador de bastidores. Sua riqueza, suas conexões familiares e a sua influência pessoal eram tão ou mais importante do que qualquer cargo que ele ocupasse. E isso nos leva a uma das instituições mais emblemáticas, e no Império Tardio, mais peculiares de Roma, o Senado. Quando pensamos no Senado romano,
vem à nossa mente a imagem da República, de Cícero discursando, de senadores decidindo o destino do mundo. Mas lá no Império Tardio, o Senado não era mais o órgão de governo. O poder real estava com os imperadores e a sua burocracia. Então, o que era o Senado? Era o clube mais exclusivo do mundo. Era, digamos, o auge da aspiração social para qualquer cidadão. Ser senador significava ter privilégios fiscais, privilégios legais e, acima de tudo, um status imenso. A associação não era tecnicamente hereditária, mas na prática as mesmas famílias super ricas, como os Anícios, os Petrônios, dominavam o Senado por gerações. A relação do Senado com o governo era também curiosa. O Senado não era parte do governo, mas estava intimamente ligado a ele. Todos os altos funcionários do Império se tornavam senadores automaticamente. Era uma forma de consagrar o seu sucesso. Era talvez um pouco como a Câmara dos Lordes da Inglaterra antes das reformas. Um lugar de honra, de prestígio e de imensa riqueza, que pairava ao lado do poder político real, influenciando-o de maneira sutil, mas constante. E o que unia essa elite senatorial espalhada por todo o Império? Acima de tudo, 3 coisas: nascimento, riqueza e cultura. O nascimento era importante. Sidônio Apolinário, o escritor que conhecemos no último vídeo, podia desprezar um rival poderoso simplesmente porque ele era de origem municipal. Ou seja, a sua família era de vereadores da cidade, não de senadores. Havia um esnobismo feroz. A riqueza era óbvia. Para entrar neste clube, você precisava ser absurdamente rico. E uma vez dentro, você ficava ainda mais rico, com as oportunidades de negócios e a corrupção legalizada que o poder proporcionava. Estamos falando de famílias que eram, talvez, os maiores proprietários de terra privados de todos os tempos. Quando uma jovem aristocrata chamada Melânia e seu marido Piniano se converteram ao cristianismo radical por volta do ano 405 e decidiram vender tudo o que tinham para dar aos pobres, a renda anual de suas terras era de 120.000 moedas de ouro. Isso equivale a quase 900 libras, ou mais de 400 quilos de ouro por ano. A venda de suas propriedades simplesmente quebrou o mercado imobiliário do Império. Esse era o nível de riqueza do qual estamos falando. Mas o marcador de status mais importante, a verdadeira senha para entrar no clube, era a cultura. Uma cultura específica, baseada em uma educação literária clássica. Todo aristocrata romano que se prezasse tinha que saber os poemas de Virgílio de cor. Ele tinha que ser capaz de escrever uma carta elegante, cheia de citações e alusões complexas. No Oriente, de língua grega, o autor de referência era, obviamente, Homero. Essa educação não era um hobby, era um instrumento de poder. O imperador Juliano, em suas tentativas de reverter a cristianização, tentou proibir os intelectuais cristãos de ensinarem os clássicos pagãos. Ele queria encurralá-los em um gueto cultural, onde eles só poderiam ensinar a Bíblia, que em comparação com a prosa de Cícero, era considerada estilisticamente inferior. O plano falhou, mas mostra o quão central era essa cultura literária para o status político e social. No fim das contas, os grandes intelectuais cristãos, como Santo Agostinho, eram mestres tanto na Bíblia, quanto também em Virgílio. Eles conseguiram fundir essas duas tradições. É essa cultura compartilhada, aprendida nas mesmas escolas, lendo os mesmos livros, que realmente unia a elite do Império, de uma ponta à outra.
mais do que qualquer lei ou exército, era essa comunidade cultural que mantinha o mundo romano coeso. E é aqui que vemos uma das grandes rupturas com o que viria depois. Nas sociedades pós-romanas do Ocidente, a aristocracia se tornou militar. O que definia um nobre não era mais a sua habilidade em citar Virgílio, mas a sua habilidade em manejar uma espada. A cultura literária se refugiou na igreja. E por causa dessa mudança, nós sabemos muito menos sobre a mentalidade dos aristocratas medievais do que sobre os seus antepassados romanos. No próximo vídeo, vamos continuar explorando estes pilares do Império Romano. Já vimos o governo e a elite. Agora, vamos descer para as estruturas que afetavam a vida de todos: a lei, o exército e o temido, onipresente e brutalmente eficiente sistema de impostos. Fiquem ligados, porque se vocês acham que a Receita Federal é complicada, vocês ainda não viram nada. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. Até a próxima!